Há homens que, quando recebem uma mensagem, respondem imediatamente. Outros demoram horas. E depois existe aquele tipo de homem que pode ver a mensagem, decidir não responder e seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Não por ego, não por jogo, mas simplesmente porque não sente a necessidade de reagir. E isso, embora pareça pequeno, desestabiliza todo mundo. Porque vivemos em uma sociedade onde quem não responde parece desinteressado, frio, até arrogante. Mas no caso dele, é exatamente o contrário. É controle, é independência, é uma mente que não gira em torno dos outros. E esse é apenas um dos traços mais incompreendidos do homem Sigma. Porque o problema não é ele ser estranho. O problema é que ele não segue as regras invisíveis que todos os outros obedecem sem perceber. Neste vídeo você vai descobrir 7 traços masculinos do homem Sigma. Traços que não são óbvios, mas que explicam por que esse tipo de homem gera tanta intriga, respeito e às vezes rejeição. E enquanto você avança, preste atenção, porque pode ser que isso não seja sobre outra pessoa. Pode ser que esteja descrevendo você, ou aquele amigo que você nunca soube interpretar. Fique até o final, porque só assim você vai realmente entendê-lo. Número 1. Pode te ignorar sem remorso, mesmo se você for importante para ele. Não é indiferença e também não é um jogo de poder. É uma forma diferente de se relacionar com o mundo. Enquanto a maioria responde para não incomodar, para manter a conexão ou simplesmente para não ficar mal, o homem Sigma responde apenas quando realmente considera necessário. E isso quebra expectativas, porque você espera uma reação rápida, uma validação, um sinal de interesse. Mas ele não funciona assim. Ele pode te ler, te entender e ainda assim escolher o silêncio, não por frieza, mas porque não sente urgência em responder a tudo. Sua atenção é seletiva, sua energia também, e isso gera uma sensação estranha nos outros, confusão, dúvida, às vezes até insegurança, porque quando alguém não reage como deveria, você perde o controle sobre como interpretar isso, e é aí que começa o desconforto. Número 2. Desaparece justamente quando todos esperam mais dele. Não avisa, não dá explicações. E o mais desconcertante é que não parece afetá-lo. Quando uma conexão começa a se intensificar, quando os outros esperam mais presença, mais atenção ou mais proximidade, o homem Sigma faz o oposto. Ele se afasta. Não porque tenha medo de compromisso e nem porque tenha perdido o interesse de forma impulsiva. Ele simplesmente percebe algo que os outros não veem. Uma mudança na dinâmica, uma expectativa que começa a virar exigência. E em vez de se adaptar, ele se afasta. Para ele, espaço não é ausência, é equilíbrio. Prefere cortar antes de se sentir absorvido. Prefere o silêncio a agir por obrigação. E isso desconcerta profundamente, porque quando alguém vai embora, justamente quando deveria ficar, quebra todas as regras que os outros seguem sem questionar. Número 3. Observa em silêncio enquanto os outros se expõem. Ele não precisa falar para estar presente, muito menos para se impor. Enquanto outros preenchem o espaço com palavras, opiniões ou tentativas de se destacar, o homem Sigma faz algo que poucos dominam. Ele permanece em silêncio, mas não é um silêncio vazio. É um silêncio ativo. Ele escuta, analisa, percebe detalhes que passam despercebidos pelos outros. E enquanto os outros buscam validação ao falar, ele ganha vantagem ao observar. Não interrompe, não compete por atenção, não tenta ser o centro. E justamente por isso, acaba chamando atenção. Porque em um ambiente onde todos querem ser vistos, aquele que não tenta se torna impossível de ignorar. O silêncio dele não é insegurança, é controle. E quando finalmente fala, não é para se encaixar,
É para marcar uma diferença que já vinha construindo antes. Número 4. Toma decisões sem pedir opinião e sem dar explicações. Não busca consenso e não precisa de validação para avançar. Enquanto a maioria consulta, hesita ou espera a aprovação antes de agir, o homem Sigma decide por conta própria. Observa, avalia e executa, sem anunciar, sem justificar. E isso gera desconforto, porque as pessoas estão acostumadas a participar, opinar ou ao menos se sentir consideradas nas decisões dos outros. Mas com ele, esse espaço não existe. Não porque seja arrogante, mas porque confia mais no próprio julgamento do que no ruído externo. Não delega seu critério, não negocia sua direção. E quando já decidiu, não sente necessidade de se explicar para ser compreendido. Isso quebra expectativas sociais, porque quando alguém age sem buscar aprovação, automaticamente deixa de ser influenciável. E isso o torna imprevisível para quem precisa antecipar cada movimento. Número 5. Recusa planos sociais, sem sentir que está perdendo algo. Não é antissocial. E também não é timidez. Ele simplesmente não sente necessidade de estar onde todos estão. Enquanto muitos aceitam convites por compromisso, costume ou medo de ficar de fora, o homem Sigma avalia algo diferente. Se realmente quer estar ali. E se a resposta for não, simplesmente não vai. Sem desculpas elaboradas, sem se justificar demais, sem culpa. E isso desconcerta, porque a maioria associa vida social com pertencimento, com validação, com conexão constante. Mas ele não. Pode ficar sozinho numa sexta-feira à noite e se sentir completamente em paz, sem ansiedade, sem sensação de estar perdendo algo. Porque sua satisfação não depende do ambiente, depende do seu estado interno. E quando alguém não precisa estar em todos os lugares, automaticamente se torna alguém difícil de influenciar ou arrastar. Número 6. Não tenta impressionar ninguém e ainda assim incomoda outros homens. Não se exibe, não compete e não busca demonstrar superioridade. Na verdade, faz o oposto. Fica no seu espaço, focado no que é seu, sem necessidade de se destacar. Mas isso gera uma reação inesperada, porque enquanto outros homens tentam se validar entre si, se comparar ou medir constantemente seu valor, o homem Sigma não entra nesse jogo. E isso quebra a dinâmica, não busca aprovação masculina, não precisa se impor e não responde a provocações. E justamente por isso, incomoda. Porque quando alguém não compete, os outros não sabem como se posicionar diante dele, não conseguem medi-lo, não conseguem rotulá-lo. E essa falta de referência gera tensão, porque em um ambiente onde todos querem se destacar, aquele que não tenta se torna uma ameaça silenciosa. Número 7. Se afasta definitivamente ao detectar uma falta de respeito. Não discute, não levanta a voz e não tenta consertar o que já ultrapassou um limite. Ele simplesmente vai embora. Enquanto muitos toleram pequenas faltas de respeito para manter a relação, evitar conflitos ou não ficar sozinhos, o homem Sigma interpreta esses sinais de outra forma. Para ele, respeito não é negociável. E quando percebe que alguém cruzou esse limite, não entra em jogos emocionais, nem tenta ter razão. Ele se afasta, sem cenas, sem longas explicações, sem segundas chances forçadas. E isso impacta, porque a maioria está acostumada a pessoas que ficam, discutem ou tentam reparar. Mas ele não. Quando decide ir embora, não olha para trás. E essa capacidade de cortar sem fazer barulho é o que o torna tão difícil de manter para quem não soube valorizá-lo a tempo. Se você se identificou com mais de um desses traços, não é por acaso. Significa que você está vendo o mundo de uma forma diferente, mais silenciosa, mais consciente, mais difícil de manipular. E isso tem um preço.
Nem todos vão te entender, nem todos vão ficar, e muitos vão projetar em você aquilo que não conseguem compreender. Mas aí está a sua vantagem. Enquanto outros buscam aprovação, você está construindo controle. E quando deixa de precisar se encaixar, começa a viver sob suas próprias regras. A pergunta é simples: você vai continuar se adaptando ou vai aceitar quem realmente é? Agora, na tela, você tem um vídeo recomendado para se aprofundar ainda mais na mente Sigma.